e de repente, no meio da noite, você sente algumas pancadas na sua porta. Você vai lá e pega aquilo que você tem disponível para poder afugentar o bandido, achando que não é letal, que vai só talvez dar um susto no bandido. Só que esse pequeno susto pode ter implicações que você nem imagina. E aquela arma que você acha que é menos letal, ou que você comprou achando que não ia fazer tanto estrago assim, pode causar um estrago absurdo. Mas isso depende muito do quanto de coração peludo o cara vai ter na hora de fazer as customizações. E é por isso que hoje nós vamos falar exatamente desse tema: defender a casa. Será que as armas menos letais são tão menos letais assim? Falar que uma pessoa tem a obrigação de defender a sua casa e as suas posses no Brasil já é um tema extremamente complicado. A maioria dos governantes e das pessoas que controlam as leis do Brasil querem mesmo que você seja uma vítima passiva, porque é muito mais fácil eles não resolverem nada se você não reagir, se não tiver vítima. Entendeu como funciona? Acontece que a grande maioria das pessoas não querem ficar ali à disposição da bandidagem, então decidem colocar alguns meios de proteção na sua casa. E um desses meios, que é talvez o mais antigo e o mais usado até hoje para defender as casas no mundo inteiro, em todos os tempos, é isso aqui, ó. Um belo de um pedaço de pau, uma clava. Mas o fato dela ser letal ou não letal vai do quanto é peludo o coração de quem está usando. Sim, o cidadão foi lá e identificou uma oportunidade de defender a casa dele com um pedaço de pau. Ele pode simplesmente pegar um pedaço de pau ou ele pode pegar algo assim. O que você acha que vai ser mais letal? Um bastãozinho como esse daqui, feito de cabo de enxada, ou uma clava como essa aqui, cheia de ponta? Pois é, uma pancada com isso pode botar um cara para dormir. Algumas pancadas mata. Essa daqui, com certeza, além da pancada, vai abrir um monte de buraco no cara. Então a gente pode concluir aqui que esse papo de menos letal é completamente relativo e vai depender muito do quão peludo é o coração da pessoa que está usando a arma para se defender. E armas de defesa, mesmo as não letais, sempre tiveram em voga, e toda vez que se fala nelas, novamente, dá uma polêmica incrível. Tem muita coisa que o pessoal está usando aí achando que é menos letal, que na verdade não é tão menos letal assim. Esse aqui é um brinquedo completamente liberado, você só precisa ter mais de 18 anos, ok? Você entra aqui no site da Venture Shop que você vai achar tudo que eu estou mostrando para vocês aqui hoje nesse vídeo, tá certo? Essa aqui é a T4E, ela é uma arma de CO2 no calibre .50. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, vocês podem entrar no link que está aqui embaixo na descrição, que vocês vão encontrar tudo lá, inclusive isso daqui, as munições, tudo, ok? Essa arma aqui, ela dispara pelotas, seja de pimenta, a borracha, até esferas de metal, de alumínio mais precisamente. E se você der uma breve pesquisada, principalmente em Twitter, onde não tem tantas restrições de imagem assim quanto tem no YouTube, você vai ver muitas vezes essa arma sendo usada principalmente na Inglaterra e até algumas vezes nos Estados Unidos, ok? A galera que toma um petardo desse daqui, embora seja não letal, em muitos casos simplesmente apagam. Eles tomam a bolada e apagam, literalmente desliga o fusível do cara. Segundo os números comprovados, essa T4 aqui não tem força para romper o crânio de uma pessoa, ou seja, a bolinha de aço ou de alumínio não vai conseguir entrar na cabeça da pessoa, mas não significa que você não desliga um nóia se pegar no meio da fuça dele. Porque esse conceito aqui é um conceito de defesa doméstica, porque muito provavelmente você vai estar abrigado na hora que você disparar no invasor, que você vai atirar de dentro da casa para fora, tentando alvejar o invasor. É possível que o invasor não caia no disparo? Sim. É possível que ele reaja? Sim. Geralmente esses caras reagem correndo, né? Eles ouvem o disparo e saem correndo, não vão ficar ali parado do lado de fora de uma casa tomando tiro à toa. Também não vão ficar parado lá trocando tiro com alguém, sabendo que a polícia vai chegar. Então é para afugentar mesmo. E se por acaso você atingir ele, com certeza esse negócio aqui vai machucar
Muito. Então eu tenho um vídeo dela aqui para vocês assistirem com um review completo, vocês vão até lá e vão entender o que isso funciona. Mas entenda o conceito, ela foi toda programada para que você sente o ferro mesmo, para você não ter dó na hora de disparar. Não é algo que você vai imaginar que você vai ter um cadáver no seu quintal para lidar com ele depois. No máximo você vai ter um nóia ali com uma bolada na cabeça apagado, tendo que ser socorrido pelo SAMU, correto? É bem pouco provável que você mate um cara com isso daqui. A partir desse conceito começam as adaptações.br, aquelas adaptações que os brasileiros fazem achando que, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não é não. Esse daqui é um crossbow, e o crossbow é uma arma medieval. E eu disse arma porque sim, era uma arma usada até em guerra, isso aqui era o auge da tecnologia militar, ok? Rivalizava pau a pau com os arcos e flecha, e era muito legal, porque o cara não precisava ter muita experiência para usar isso daqui. Como ela funciona? Esse arco dela aqui funciona como se fosse uma mola, e toda vez que você dispara o gatilho, ela propele a flecha para frente. As flechas medievais saíam com uma média de 60, 70 libras de potência. Essa daqui tem 80 libras, mas ainda assim não é muito considerado uma arma confiável. Atualmente, as crossbows chegam até a 350 libras. É usada para matar o Godzilla, dinossauro, mas muita gente acha que com isso aqui você vai conseguir afugentar um alvo. Será que você afugenta mesmo um alvo isso daqui? Eu tenho minhas dúvidas. Olha só, esse aqui é um estojinho de flechas padrão usado nessa crossbow aqui, ok? Vamos dar uma olhada nele, tá? Aqui nós temos as flechinhas, ó, todas organizadas aqui dentro. Vamos lá. Teoricamente, isso daqui é quase um brinquedo. Se a gente tivesse que comparar isso daqui no universo das armas, uma crossbow como essa daqui podia ser comparada a uma arma de pressão. Vamos colocar assim, ok? Você sabe, a arma de pressão pode ser letal, pode machucar pra caramba. Tem boi morrendo com tiro na testa de arma de pressão. Para todos os efeitos, essa daqui, a de 80, é o chumbinho das flechas, tá? E ela dispara isso aqui, ó. Um petardo feito de alumínio, essas compradas, né? Com uma cabeça de aço aqui em cima, a guia no fundo. Ela tem um peso muito pequeno, porque eles querem que você tenha uma distância muito grande para poder brincar com a tua flecha e tudo mais. Se você decidir usar essa arma aqui para defesa e disparar isso daqui numa pessoa, por exemplo, num nóia que está tentando invadir tua porta, muito provavelmente você vai machucar bastante esse cara. Vai matar? Provavelmente não. Se matar foi uma cagada muito grande, ok? Porém, se o cara tiver o coração peludo e usar algo diferente do que está projetado aqui, o resultado pode ser completamente diferente e esse negócio aqui deixa de ser um brinquedo. Então vamos seguir a nossa linha aqui. Coloca aí nos comentários o que você acha, ok? Isso daqui é mais letal ou menos letal, como eles dizem, tipo a arma de CO2, ok? É um canivete absolutamente comum, tá vendo? Para mim, é uma arma absolutamente letal, correto? Essa daqui é uma flecha de crossbow. Então vamos lá. E essa aqui é uma arma letal ou menos letal? O que você acha? E qual das duas você acha que é mais letal? Eu posso garantir para você que essa daqui é muito mais letal do que essa aqui. Para começar, só pelo tamanho do buraco e pelo número de lâminas. Ó, essa faca que nós achamos super letal é bem menor e faz bem menos estrago do que uma ponteira como essa daqui, tá vendo aí? Essa flecha, essa aqui que vocês estão vendo, ó, pequenininha, nessa crossbow aqui, que ela voa com 3 vezes mais força do que você teria se você segurasse aquele canivete e batesse assim no peito de uma pessoa. Você acreditaria? Pois é, disparada numa crossbow como essa daqui, é como se você tivesse 3 vezes mais força no canivete, só que com um buraco ainda maior. E aí, continua achando que isso daqui é menos letal? Quer saber mais o quão perigoso isso daqui pode ser? Tem mais uma para você. Essa daqui é uma flechinha de caça de crossbow de até 120 libras, que se você clicar aqui no link lá da Venture Shop, você vai lá e compra quantas você quiser, ok? Essa daqui
é comprada. Mas digamos que amanhã ou depois o governo, isso, nosso maravilhoso governo, decida te desarmar completamente. Alguns sobrevivencialistas acham que compensaria você conseguir produzir munição na sua casa. Só que produzir munição não é um negócio tão simples assim, mesmo para arma de CO2, ok? Pode simplesmente ser proibido e você não achar mais essas bisnagas para comprar, nem flecha para comprar. A saída vai ser você começar a produzir as suas flechas. E quando você for produzir uma flecha, você vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Essa aqui é um pouquinho mais elaborada do que só uma ponta de prego aqui na frente, ok? Mas vamos imaginar o uso disso num equipamento como esse aqui. Eu posso te garantir uma coisa. Esse negócio aqui, se atingir um alvo usando essa crossbow aqui, ele só sai no hospital. Entendeu? Não é que ele é mais ou menos letal. Ele só vai sair no hospital. Se você acertar isso aqui num vagabundo, num noiado lá no portão da tua casa, ele não tira isso daqui de dentro dele se não for num hospital. E o suco de tomate vai escorrer, porque a hemorragia é praticamente automática. Ele vai abrir um buraco enorme no cara e vai ficar uma haste enfiada lá dentro empalando ele. Não vai dar para puxar, não vai dar para tirar. O máximo que pode acontecer é igual nos filmes, o cara fiar ele para o outro lado para tentar sair. Ou seja, é um estrago gigantesco, uma sujeira gigantesca. Você ainda continua achando que isso daqui, disparar com uma flecha caseira ou uma ponteira de caça, é algo menos letal? Então, a gente pode levar essa discussão para um outro nível. Vamos parar de falar dos grandes equipamentos, embora esse seja um equipamento bem barato, tá? Coloca aí nos comentários quanto você viu lá no site. Eu acho que tá na casa de uns R$ 400. E ele tá a esse preço porque ele é bem mais elaborado que as outras bestas de 80 libras, tá? Ele desarma aqui, ó, ele é rápido de usar, ok? Você usa uma alavanca aqui, monta e desmonta ele rapidamente. Então ele vai ter um custo um pouquinho maior, mas tem bestas de 80 libras aí bem mais baratas lá no site da Venture Shop. Vai lá dar uma olhada. Eu vou trazer para vocês um outro equipamento que é absolutamente menosprezado nos dias atuais, mas que, na minha escala de equipamentos letais aqui, ele talvez seja o mais letal de todos. Um moleque de 10 anos, bem motivado, produz um desse daqui em casa em menos de meia hora, ok? Mas, digamos que você queira ter um negócio bem mais profissional, certo? Aí você vai lá, acessa um site da internet e compra isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é um estilingue profissional. Ele tem algumas regulagens muito legais aqui, ó. Você vai regular aqui em cima, você vai poder puxar isso aqui para fora e esse aqui para fora. Quando você faz isso, você arma ele dessa forma aqui, você tem automaticamente um power stroke, uma puxada muito mais forte, ok? Você vai pegar ele aqui, ó, ele vai ancorar na tua mão e você vai poder puxar isso daqui e disparar a pelota que vai aqui dentro. Ok, nesse estágio aqui, o quão letal é esse estilingue? Então vamos pensar um pouquinho. Nesse formato aqui, já é com uma customização de fábrica. O quanto letal é esse estilingue? Bom, você pode matar alguém com ele. Se você acertar com muito gosto, de muito de perto, é capaz de você machucar bastante uma pessoa. Mas ele ainda é tido como não letal. E por acaso, numa pesquisa disse que é talvez a arma mais intimidadora do mundo, porque quando o cara puxa o estilingue, ele geralmente não tem dó de atirar. Então o cara sabe que vai tomar uma tijolada. O correto dele é usar uma munição muito específica. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Aqui dentro, você vai ver que eu tenho bolinhas de vários tamanhos, todas elas bolinhas de vidro, porque dá para reaproveitar enquanto a gente está treinando aqui. Nesse âmbito, embora o estilingue machuque bastante, ele ainda pode ser considerado não letal. E então o coraçãozinho peludo do estilingueiro se manifesta e ele decide dar uma envenenada nisso aqui. Ele vai numa loja de R$ 1,99 e encontra um equipamento desse daqui. Sim, uma borracha. E ele percebe que ele pode fazer alguns upgrades no estilingue dele. Se liga só, vamos imaginar que a gente vai substituir uma borracha, ok? Olha a espessura dessa borracha aqui e da borracha que vem no tal estilingue profissional. Já deu para perceber que essa daqui
é muito mais forte, vai ter muito mais retração e vai mandar essa pelota muito mais longe, com muito mais força, não é? Por quê? Porque quando você esticar aqui o mesmo tanto que você esticava da outra vez, a retração da borracha vai fazer com que eu pegue uma velocidade muito grande. E uma peça, seja ela de vidro, seja uma bola de chumbo, seja até uma pedra, vai ganhar mais velocidade e automaticamente mais força, dando um maior impacto. Mas isso é só o começo, porque se o coração do cara estiver bem peludo mesmo, ele vai pegar uma plataforma dessa daqui, que é boa pra caramba, e pode colocar, por exemplo, a borracha dobrada aqui, ó. Certo? Ele emenda aqui e coloca 2 borrachas ao invés de uma. E por que não 3 borrachas em cada banda para o negócio ficar ainda mais venenoso? Esses testes já foram feitos em alguns canais do YouTube, ok? Principalmente o George Spray e outros que tem por aí. Se você colocar 2 tripas de mico, só 2 tripas de mico, e colocar uma bola de chumbo, por exemplo, a força do impacto de um estilingue pode ser similar à de um tiro de 380, isso, de calibre 380, que é, por acaso, o calibre que está liberado aí. Ele vai ter um comportamento de fogo diferente, mas ainda assim é um tiro de 380. Dá para piorar isso daí? Ah, dá. Só com estilingue? Olha só, eu mostrei essa munição de crossbow aqui para vocês agorinha há pouco, ok? Imagina ela cortada mais ou menos nessa altura aqui. Olha o que isso daqui faz. Você vai pegar a ponta da flecha, vai encaixar no seu estilingue, vai puxar e vai soltar, ok? Eu não vou fazer isso daqui agora, tá? Mas se você fizer isso, você vai criar uma coisa chamada flechete. E, meu amigo, numa potência dessa daqui, um flechete como esse é tipo de 2 a 3 vezes mais letal do que a própria crossbow que eu acabei de mostrar para vocês. Com uma plataforma dessa daqui, customizada, com mais borrachas e com a cordinha substituindo o couro aqui para ele não rasgar, você consegue disparar esses flechetes a uma velocidade praticamente abominável. Sim, ele chega a mais ou menos 50 metros. Ele bate com mais ou menos 45 a 50 quilos no alvo. Isso daí os caras usam para caçar com crossbow, aqueles cervos de cauda branca, aquelas grandes caças americanas. Aí é claro que o cara vai fazer o seguinte, ele vai, quando ele quer caçar de verdade, para pegar a licença de caça dele, ele vai levar o equipamento correto lá. Mas aqui a gente não está falando de equipamento correto, a gente está falando de coisas que as pessoas acham que não fazem nada, mas que com pequenas customizações você pode fazer um regaço muito maior do que aquele que você desejava. E é por isso que armas como essa daí de CO2 existem, porque é muito difícil você conseguir alterar ela para que ela faça um estrago maior do que você imagina. E na cabeça das pessoas, essa busca por alternativas de, não, prefiro isso, prefiro aquilo, essa busca por alternativas pode ser perigosa, porque na verdade você pode estar só querendo dar um tiro na bunda de alguém, mas na verdade o que vai acontecer é que esses improvisos todos vão gerar um equipamento extremamente letal. Infelizmente a gente tem que vir aqui e contar algumas verdades para vocês, porque é o seguinte, muita gente acha que fazer um improviso qualquer vai deixar uma arma menos arma. O estilingue ele é legal de brincar, ele não é uma arma controlada enquanto ele estiver disparando bolinha, enquanto ele estiver no uso normal dele. Você sabe que se você mirar em alguém você vai machucar. Agora, os improvisos não dá como você medir. O cara vai lá numa lojinha qualquer, de bairro, de cidade, e volta com um negócio desse aqui. Pronto, com um pedacinho de fio dental, ele consegue montar uma arma que ele vai achar que não é letal, mas que na verdade é letal pra caramba. Você está montando, na verdade, uma arma de caça e nem se deu conta. E quando você usa isso para supostamente fazer um home defense, defender a sua casa, você está correndo um risco gigantesco de mandar o cara. E eu vou dizer uma coisa para você, tanto a crossbow com flechas de caça, quanto os flechetes, é garantia de hospital. É garantia que esse vagabundo só vai conseguir tirar esses itens de dentro do corpo dentro de um hospital. Eu sempre deixei muito clara a minha opinião. Eu acho que todo cidadão deveria ter uma calibre 12 dentro de casa. A calibre 12 vai resolver todo tipo de problema que você tenha que coloque em risco a sua vida.
Porém, existem um monte de situações onde outros tipos de recursos também vão funcionar, desde spray de pimenta até armas não letais e até armas como essa daqui. Essa minha utopia da calibre 12 vai por terra facinho. O governo já praticamente proibiu absolutamente todas as armas do Brasil. Em qualquer momento ele pode simplesmente mandar recolher. E aí, para você poder se defender, você vai ter que sim ter algum conhecimento desse tipo de recurso aí, ou simplesmente buscar arma ilegal na mão de vagabundo. Isso a gente não quer, né? Só falta a gente ter que cumprir pena por querer proteger a nossa família. Então, saber algumas armas alternativas é muito interessante. Ter essas armas alternativas disponíveis e saber esse conhecimento é muito legal. Eu posso, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, fazer um vídeo mostrando como faz essa alteração para você usar os flechetes, ok? Você coloca aí, faz o seu pedido aí embaixo, mas por enquanto é isso. Todos os equipamentos que eu mostrei até agora para vocês, todos esses da mesa, estão disponíveis lá na Venture Shop, alguns deles muito baratos, tá? Então vai até lá, usa o cupom do Guia do Sobrevivente e não deixe de ter o seu equipamento até para você ir treinando aí, vai saber como vai ser o dia de amanhã, se por acaso ninguém mais puder usar pólvora nesse país, né? Então, desde já agradeço sua presença aqui. Inscreva-se se você ainda não for inscrito para poder continuar acompanhando as nossas produções. Deixa seu like e o seu comentário. Lembre-se que isso é extremamente importante, que muita gente lê os comentários até para saber a opinião de outras pessoas. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.